João no seu capítulo 8 já, e no seu versículo 12. No seu versículo 12. Diz assim, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Dê tua atenção, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Eu quero partilhar convosco a importância de termos essa palavra em nossas vidas desde o berço. Tanto é que nós encontramos nas Escrituras homens de Deus usados pela pessoa do Senhor Espírito Santo, dizendo para nós: pais, ensinem os vossos filhos, eduquem os vossos filhos a crescerem na palavra, no Evangelho, na sã doutrina. Olhando para o passado, estamos falando agora de 1990 e tal, olhando para o passado, isso há mais de 30 anos atrás. Há mais de 30 anos atrás. Eu lembro que quando menino, nós tínhamos o hábito de acompanharmos a mãe anteriormente na igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Então veja, como menino, nós íamos para a igreja, mas não sabíamos por que nós estávamos indo à igreja. Por conta da inocência que se fazia patente em nossas vidas, em nossos corações. Mas o que me chamava a atenção, acredito que o pai, sendo a pessoa mais adulta aqui nessa sala, ou se tivermos uma segunda pessoa vai lembrar, acreditemos que há 30 anos atrás, todo dia 25 de dezembro, a nossa televisão, a essas horas, passava o filme de Jesus, baseado no livro de João. Quem no passado não tinha vícios de discoteca, né, de festas, sabe que isso é verdade. Até mesmo as pessoas que tinham vícios de festas, também acredito que saibam desta realidade. Talvez só não sentavam para assistir o filme de Jesus, por causa ou por conta desse vício. Mas quem gostava ou amava em ficar em casa, dia 25 também sentava e acompanhava o filme de Jesus que passava todo dia 25 de Natal, de dezembro. Eu era exatamente esse menino que estava ali sentado e acompanhando esse filme. Olha que o que chamou uma atenção a respeito de Cristo, de sua existência, é que no final do filme, na medida que foram apresentando de ano em ano, é que no final do filme eu percebia que esse homem morria na cruz. Então nasceu em meu coração um desejo de conhecê-lo. Mas quem é esse homem que todos os anos morre por nós na cruz? Como menino, esse era o desejo do meu coração, conhecê-lo. Uma vez nós estávamos sentados no quintal com a mãe e no céu estava o luar e em torno do luar tinha um círculo branco. E a mãe falava para nós assim: filhos, vocês estão vendo esse círculo branco? Sim. Está acontecendo agora o juízo final. Os maus, aqueles que foram assassinos aqui na terra, aqueles que foram adúlteros, fornicadores, prostitutos, bandidos, feiticeiros, os que fumaram, os que consumiram bebidas alcoólicas. Ela foi falando uma série de coisas. Todos esses a essa hora estão no juízo de Deus. E aqueles que ouviram a palavra que é pregada lá na igreja, quando eu vos levo para a igreja, o pastor não prega assim, o pastor prega mais. Então aquelas pregações, aqueles que obedeceram, agora estão à direita.
e os que não obedeceram estão à esquerda. E ela disse algo, e creio que o que ela falou era para poder nos transmitir esse medo. Ela falou assim, vou usar aqui, certo? Eu não poderia usar, mas vou usar o que ela falou, e eu passei a ter medo por conta dessa palavra que a minha mãe trouxe naquele dia. Ela disse o seguinte: aqueles que estão à esquerda, o diabo tem um tridente, tem um ferro que tem 3 pontas. E ele pega nesse ferro e ele espeta no rabo de todos aqueles que morreram no pecado. E como menino, fiquei com medo. Eu disse, opa, se existe um diabo que tem um ferro e pica na culatra das pessoas que vão para o inferno, que estão à esquerda por não obedecerem a esse homem, então eu quero conhecer esse homem. Eu prefiro conhecer esse homem. Eu não quero conhecer quem é o diabo, não. Quero conhecer o homem que morreu por mim na cruz do Calvário. O tempo passou. Eu agora estou na casa dos meus 15 anos de idade. E a primeira vez, já maduro, primeira vez que eu ouvi uma pregação que eu pude entender, eu falei em meu coração assim: eu quero seguir Cristo. Eu quero esse homem na minha vida. Eu quero esse evangelho na minha vida. Meus filhos, no futuro, quando nascerem, essa palavra que eu recebi da minha mãe é a mesma palavra que eu vou dar para os meus filhos. Eles precisam saber que existe um homem que, por amor e em amor, entregou-se por eles na cruz do Calvário, entregou-se por nós na cruz do Calvário, mesmo não cometendo pecado algum. Nós é quem cometemos, nós é quem erramos, nós é quem falhamos. Mas o homem inocente é enviado para morrer em meu lugar, em teu lugar, em nosso lugar. Que amor é esse? Mas enquanto o tempo foi passando e eu fui cada vez mais crescendo, eu fui observando também minha mãe, fui observando meu pai, e eu queria encontrar da parte dos meus pais o mesmo amor que eu vi na pessoa de Cristo. E eu cheguei a uma conclusão: meu pai, minha mãe não tem tanto amor por mim quanto a pessoa de Cristo Jesus. O amor de Cristo é incomparável. Não existe nos céus, na terra, debaixo da terra, alguém que tenha um amor tão puro, tão genuíno, tão real, tão forte quanto os nossos pais. Não existe. O amor dele é incomparável. Então eu disse, eu vou me prender a esse homem. Eu quero esse homem. E vou falar o que aconteceu um pouquinho mais adiante. O tempo passou e eu, a uma dada altura, eu me distanciei desse evangelho. Eu me distanciei de Cristo. Eu me afastei da pessoa do Nazareno, o Cordeiro, o Senhor Jesus. Me afastei dele. Eu estava desempregado. Luanda, e nós sabemos como é que a vida é dura, principalmente em Luanda. Uma vez eu estava sentado no muro, só para terem ideia, eu estava sentado no muro, e aqui vocês vão perceber o quão importante é nós termos essa palavra em nossas vidas desde o berço. Eu sentado no muro, eu estava pensando mil e uma coisas por conta do desemprego e por conta da falta de valores que eu estava naquele momento precisando. O que estava ocorrendo na minha cabeça, na minha mente, eu estava pensando assim: essa hora, se passa aqui nessa rua um branco, ou se eu apanho um branco, aquele lhe enforcar, lhe tirar o dinheiro que tem, porque eu preciso desse dinheiro. Eu pensei aquilo, mas no instante eu falei assim: está destruído, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, esse pensamento. Esse pensamento não é meu. Esse pensamento não vem de mim. Eu acredito que por trás desse pensamento existe um espírito, um demônio, que está falando em minha cabeça por conta do que estou enfrentando, porque não é a base que eu tive. O que eu aprendi com Cristo Jesus é trabalhar e de forma honesta conquistar o que o meu coração deseja alcançar. Então veja,
Eu, para ter essa reflexão, é por conta da base. Nós estamos dentro de uma casa agora. Essa casa, ela só mantém essas paredes em pé, firmes, porque existe uma base, que nós chamamos de caboclo. Se um homem tentar edificar uma casa, tentar edificar um edifício, fora de uma base, sem ter um caboclo, o que vai acontecer? As paredes vão cair. É ou não é? O pai está cansado, né? Está dormindo sentado. O pai está... Ou já foi arrebatado ao céu. Então veja, se nós construirmos uma casa por cima da areia, sem antes nós edificarmos um caboclo, essa casa vai cair, as paredes vão cair, não vão suportar, nem mesmo chegarão a essa altura que nós estamos vivenciando nesta casa. Por quê? Por conta da ausência da base. Então a base é necessária. E a base nós temos de construir nos nossos filhos. Se nós queremos os nossos filhos no futuro, homens, que a bruxaria não toca, calma ali, pastor. É possível nós termos filhos aonde a bruxaria no futuro, bruxaria essa que pode vir de vizinho, pode vir de pai, pode vir de mãe, pode vir de irmãos, tio, tia. É possível nós termos uma base essa que qualquer pessoa pode se levantar e mandar uma tala e não tocar? Sim, é possível isso. Eu estou vivendo isso na minha casa, estou vivendo isso na minha família. Os filhos que eu tenho em casa, graças ao Senhor Jesus. Eu tenho um vídeo que foi filmado agora, acho que tem 4 ou 5 dias, está na internet, está no YouTube, aonde nessa entrevista que me foi apresentado, no final do vídeo eu falo assim, para o mundo, nos 4 cantos da terra não existe nenhum feiticeiro que consegue mandar bruxaria e tocar na minha vida. E ainda eu disse no vídeo, eu vos dou a minha data de nascimento e o nome completo, e eu dei. Quero ver na terra, o bruxo mais perigoso da terra, mandem contra mim a bruxaria que tem. Meu nome, Álvaro Emanuel Coelho Galvão, nascido em 8 de abril de 1983, e lhes fiz um pedido, não toquem nos meus filhos na fé. Quem está a desafiar sou eu, toquem em mim. Mas por que fiz isso? Fiz isso porque o que eu quero vos apresentar agora é exatamente o que eu recebi na minha vida, quando menino, e vocês podem receber também e tornarem-se pessoas intocáveis. E quando alguém falar para você assim, só se eu não nascer em Malai, você responde, só se eu não sou cidadão do céu. Bruxaria não toca em cidadão dos céus. Bruxaria toca em cidadãos da terra, porque é terreno. Mas quem é do céu é celestial, então não tem como tocar. E quem é do céu é protegido por Cristo. Quem é do céu é protegido por Jeová. Quem é dos céus é protegido pela pessoa do Senhor Espírito Santo. Então, essa bruxaria vai entrar de onde? Vai passar de onde? Onde é que está o erro que nós cometemos? Repito, o erro está na base. Nós temos as Escrituras Sagradas, a pessoa de Cristo Jesus, para nós apresentarmos a nossos filhos. O que é que a gente faz? No lugar de um livro que nos garante proteção, nós colocamos em cima desse livro, colocamos os ensinamentos de Sócrates, colocamos os ensinamentos de Platão, Aristóteles e tantos outros estudiosos do passado. E onde é que está Cristo Jesus nessa história? Dentro do nosso lar. Cristo é colocado em segunda ou terceira instância. Eu estava em uma ortoga, e nessa ortoga, os professores que lá estavam, os homens que estavam na linha da frente, fizeram menção, os ditos estudiosos fizeram menção, honraram Sócrates, etc, etc. Falaram dos homens que já morreram, que passaram sobre esta terra. Só teve um jovem estudante que no final pegou no microfone e agradeceu ao Senhor Jesus Cristo. E quantas pessoas estavam ali? Eram mais de 500 pessoas naquele dia. E eu me questionei, olha que geração perdida, olha que povo desprotegido. Diante de 500 alunos e tantos professores, fizeram menção de Sócrates, Platão, Aristóteles, fizeram menção de tantos nomes, Agostinho Neto,
foi honrado. Fizeram menção do presidente da República, mas o nome do Senhor Jesus não se ouviu na boca desses homens. E veja, não existe na história, na humanidade, nenhum livro de tamanha moral quanto a Bíblia Sagrada. O que a gente faz? Pegamos esse livro, nós colocamos na estante. Pega pó, teia de aranha, pega tudo. Mas os nossos livros de filosofia, de psicologia, está sempre limpinho. Quando pegamos na Bíblia e estamos saindo com ele na rua, a tendência é guardar numa pasta, numa mochila, ou até esconder debaixo das axilas, para que ninguém veja que nós estamos indo para a igreja. Mas quando estamos aí para a escola, queremos exibir os nossos livros fora da mochila, porque assim vão entender que fulano é estudioso, fulana é estudiosa, esse é inteligente. Entendemos que o inteligente é aquele que domina matemática, física, aquilo que é terreno, e não olhamos as pessoas que têm em Cristo Jesus como a pessoa mais protegida e honrada dessa terra, o inteligente. Então veja, o versículo que nós lemos em João 8, versículo 12, é exatamente, e vamos viver essa experiência daqui a bocado. Vamos experimentar o que vamos ler aqui, já lemos, vamos voltar a fazer a mesma leitura. A gente vai experimentar e vamos perceber isso. Versículo 12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Onde é que nós estamos vivendo? No mundo, sim ou não? E Cristo está dizendo para o Pai, está falando para mim, está falando para cada um de nós: eu sou a luz que você precisa. Nesse mundo onde você habita, eu sou o quê? Eu sou a luz que você precisa. Eu sou a luz da tua família, da família que você está criando. Eu sou essa luz. Eu sou a luz do teu casamento. Eu sou a luz do teu esposo. Eu sou a luz para a sua sogra, para o seu sogro. Eu sou a luz para a sua cunhada, para o teu cunhado. Eu sou a luz do mundo. A luz para os professores, para advogados. Eu sou a luz para toda a criação que está na Terra. Agora vamos reduzir na nossa mente o planeta Terra em miniatura. Imaginemos que a casa do Pai agora é que é a Terra. E nós estamos vivendo nessa Terra. Essa casa aqui é a Terra. Não existe mais fora dessas paredes, não tem mais um outro lugar. Se existir espaço vazio, nós estamos aqui dentro. Negros, brancos, gordos, magros, adultos, criancinhas. Estamos todo mundo aqui. Americano, indiano, estamos todos os continentes existentes na Terra, está tudo aqui dentro. Agora vamos viver uma experiência. Eu vou pedir ao nosso amado, vamos viver essa experiência. Imagina uma Terra sem luz, o que vai acontecer? Levanta só e apaga as lâmpadas que estão aqui, por favor. Vamos ver essa experiência. Pode apagar essa, certo? Vamos ver um mundo. Continua. Vamos ver um mundo sem luz. Já que aqui é o mundo, vou fechar aqui também, está aqui, filho. Segura essa aqui, ok. Apagou, né? Como é que está esse mundo? Escuro? Tem certeza? Está escuro, né? Vocês conseguem enxergar nesse exato momento? Ok. Você consegue enxergar a cor da tua roupa nesse momento? Por quê? Porque está escuro. Mas veja que nessa escuridão é onde você, em vez de abraçar aquele que é a luz, estamos a abraçar também um outro que nem luz tem. Quem é? Sócrates. Nessa escuridão, em vez da gente abraçar aquele que é a luz, estamos a abraçar também um outro que nem a luz é. Platão. Estamos a abraçar médicos, doutores. Estamos a amar mais a nossa esposa do que aquele que é a luz do mundo. Estamos amando mais o esposo do que aquele que é a luz do mundo. Estamos amando as ciências, matemáticas, físicas, conhecimento terreno e humano, mais do que aquele que é a luz. E Cristo está dizendo para cada um de nós: quer caminhar bem? Eu sou a tua luz. Agora, imaginemos que todos nós
aceitemos Cristo Jesus. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Ok, vou pedir ao nosso amado que está de pé. O nosso amado que está de pé, que apagou as luzes, né? Eu vou pedir a ti. Quando nós terminar essa palavra, acende logo a luz, representando que Cristo Jesus nos respondeu. Vamos dizer assim, Senhor Jesus, nós estamos em trevas. Sendo o Senhor a luz do mundo, eu o aceito em minha vida como meu Senhor e meu único Salvador. Senhor Jesus, acenda a tua luz em mim. Agora veja, acende. Aceitamos a luz, né? Agora veja a diferença. Você entendeu? Pai? Amém. Então veja Cristo dizendo, eu sou essa luz que você precisa. Sem mim, nada podeis fazer. Nas escuras, você vai fazer o quê? Ninguém trabalha no escuro. Ninguém estuda no escuro. Ninguém. Imagina você de madrugada, acorda, senta, não tem luz a casa toda porque a luz foi. Mas tens prova amanhã e você entende que o teu celular também não tem nem carga. Não tem vela, não tem nada. Você senta na mesa, tudo escuro. Não estou estudando porque eu tenho prova amanhã. É impossível. Não está a estudar, é impossível. Sim. Então veja, se é impossível estudar no escuro, então é impossível nós estarmos protegidos se não termos na nossa vida aquele que nos garante essa proteção. Porque essa luz que é Cristo em nossas vidas, que nos dá cobertura contra toda e qualquer alguma artimanha de Satanás, dos demônios e da feitiçaria. É Cristo. Eu, quando recebi a ligação do Ataíde, para explicar a respeito do rapaz, eu disse, se a bruxaria tocou, só tem um problema, a ausência de Cristo Jesus. Eu vi uma imagem, e essa imagem eu falo sempre nas pregações, nos últimos dias, de um porco que estava coberto de pele de ovelha. E alguém escreveu assim, olha o porco pensando ser cristão, pensando ser ovelha por conta do pelo de ovelha que lhe foi posto. Quantas pessoas na verdade são porcos, são lobo, mas por conta do pelo de ovelha estão pensando que também são cristãos? Quantas pessoas são religiosas, pelo fato de ser religioso, religiosa, frequentar uma igreja, pensa que tem Cristo? Há uma diferença. Ser Cristo é uma coisa, ser religioso é outra coisa. E qual é a diferença? O religioso é aquele que vai para a igreja? Vai. O religioso é aquele que pode ouvir louvor? Ouve. O religioso é aquele que ocupa ou pode ocupar uma posição na igreja? Pode. Mas o religioso, existe algo no religioso que o cristão não tem. Existe algo no cristão que o religioso não tem. É que o cristão se parece com Cristo e o religioso não se parece com Cristo. O religioso se parece com ímpio, se parece com pessoa que não vai para a igreja. A única diferença é que o religioso tem uma ocupação na igreja, tem um cargo, tem uma Bíblia, o religioso pode ouvir louvor, mas o comportamento, a vida do religioso é igualzinho à vida do ímpio. O religioso é só um pouquinho mais moderado, diferente do ímpio. Já o ímpio leva a vida mesmo, se é discoteca, é discoteca, se é bebedeira, é bebedeira, se é fumar, é fumar. O religioso não, ele não fuma, pode não beber, mas eu sei que você já viu pessoa que vai para a igreja, mas ofende. Pessoa que vai para a igreja, mas não fala, tem inimizade, é fofoqueiro. Esse é religioso, esse não é cristão. Agora, quem é o cristão? O cristão se parece com Cristo. O religioso não consegue perdoar, tem dificuldade em perdoar. O religioso gosta de conflito, mas o cristão não. Eu lembro que eu estava aqui há 2 anos atrás, no pedido do Ataíde, foi aqui em casa, e teve uma tia
que pediu para levar em oração, antes ainda de tudo, pediu para que houvesse uma oração. Mas a mesma pessoa que pediu oração, depois notei que é a pessoa que queria complicar o processo dos nossos filhos. Então aquela não é cristã, aquela é religiosa. Como é que você diz, vamos fazer a abertura com uma oração, mas depois quer complicar uma coisa que já começou muito bem? Então são pessoas que mostram ser uma coisa, mas não são aquilo que dizem ou afirmam ser. Agora, o cristão, aqui vou fazer menção do livro de Mateus, capítulo 10, Mateus 10, no seu versículo 24 e versículo 25. Livro de Mateus, Mateus no seu capítulo 10. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 10, versículo 24 ao versículo 25, diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Ok. O que está acontecendo aqui em Mateus no seu capítulo 10? Cristo, ele chama os 12 discípulos. E diante dele estão os 12 discípulos. E ele está dando instruções aos seus discípulos. E na medida que Cristo está dando instruções aos seus discípulos, uma das instruções é exatamente essa. Cristo está dizendo o seguinte para os seus discípulos: eu sou o vosso mestre, certo? Eu sou o vosso mestre, eu sou o vosso Senhor. É necessário que as pessoas que estão lá fora olhem para vocês e vejam eu em vocês. Quer dizer, o meu comportamento, o meu caráter, a minha atitude. Os que estão lá fora têm de olhar para vocês e dizerem assim: verdadeiramente, esses se parecem com Cristo. Olha só o jeito de falar. Eles falam como o mestre deles. Olhem só, eles conseguem perdoar. É exatamente a cara do mestre dele. Eles conseguem perdoar, eles sabem o que é amar. Eles sabem se compadecer com a dor de outrem. E é exatamente aqui onde Cristo vai dizendo: basta o discípulo ser como seu mestre. Cristo é o mestre, nós somos discípulos. Se nós somos os discípulos, então devemos nos parecer com Cristo Jesus, que é o nosso mestre. Se Cristo é o nosso Senhor, devemos nos parecer com Cristo, que é o nosso Senhor, porque nós somos conservos seus. Uma vez, eu estava em uma conferência de pastores, e nessa conferência de pastores teve um pastor teólogo, e esse pastor teólogo disse assim: vocês têm de fazer teologia. Falava para os pastores que não fizeram teologia e para a juventude que não fizeram teologia, que estavam presentes. Vocês têm de fazer teologia, porque a partir do momento em que vocês aprendem a fazer teologia, vocês que têm o hábito de ligar para os pastores durante as noites, pastores casados, vocês não mais vão ligar para os pastores casados durante a noite, durante a madrugada. Porque vocês vão entender que o pastor é casado, não precisa incomodar. Sabe o que foi que eu falei no lugar onde estava sentado? Eu falei assim: se for para ser esse tipo de pastor, então prefiro não ser pastor. Prefiro não ser pastor porque eu entendo que pastor é médico. Pastor é como pai. Se eu sou pai e meu filho durante a madrugada está passando mal, por que o filho não tem que incomodar o pai? Chegar e bater a porta do pai dizendo: pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu estou morrendo. Pai, eu fui atacado. Pai, estou passando mal. Fiz entender? Então, existem pastores que estão no altar, mas que não estão preparados para darem a vida por amor às ovelhas. Porque um bom pai, por mais que esteja num sono profundo, se o filho incomodar, o pai vai levantar, vai se preparar e vai atender aquela situação, vai acompanhar aquele filho. E eu falei: se for para ser esse tipo de pastor, eu não quero. Esse ano, em casa, era aproximadamente, que horas são agora? São 21 horas.
acredito que eram 20 e 30. 20 e 30. Eu estava sentado com a esposa e os filhos em casa. E uma mulher ligou para mim: pai do Senhor Jesus. Eu disse: pai, filha, pai, é assim, existe um senhor e este senhor tem a mulher doente, a filha doente, lhe mandaram tala do peito. E eu perguntei: onde é que essas pessoas estão? Ela disse assim: a senhora e a filha estão na Chicala. Assim mesmo foram se despedir lá na Chicala, porque já querem morrer, porque estão mesmo mal. Então foram se despedir da família, porque entendem que já vão morrer. E também entendem que é mesmo lá onde estão a fazer o trabalho de bruxaria contra elas. Então foram lá: já que vocês estão nos matar, então vamos nos despedir para nos acabarem rápido. Mas o esposo dela falou comigo, e eu estou a ligar ao pai para pedir ajuda. E veja, não conheço aquele senhor, não conheço a senhora nem a filha. Eram 20 e 30. Eu falei assim: então aonde? Na Chicala. Eu disse: esposa, vou me preparar agora, eu vou para a Chicala. 20 e 30. Minha esposa disse: não é tarde. Eu disse: esposa, pode ser tarde, mas trata-se de almas. São pessoas que precisam de ajuda. E nós fomos chamados por Cristo Jesus para isso. Ela disse: amém. Meu esposo, se prepare e vai. Quando eu comecei me preparando, chuva pesada. No amo. Chuva, 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 chuva. Sentei na cama. Eu disse: vou esperar a chuva passar. Quando passar, eu vou avançar. Bateu 21 horas. 21 horas, esperei até a chuva passou. Peguei uma moto até na Cidade Alta, aí na Rua 5. Chuva de novo, paro debaixo de um prédio. Esperei a chuva passar, chegamos até na Praça Nova. Já eram quase 22 horas, paramos ali. Agora ficamos ali, mais uma chuva. Depois da chuva apareceu um carro que nos levou para a Chicala. Descemos naquele dia, já tarde, na Chicala. Eu pensava que a casa fosse dentro, aí no centro da cidade da Chicala. Afinal, é onde? Lá no meio dos livros, no meio da mata. Entramos no meio da mata, eu sou mais uma filha. Liguei a pedir que viessem nos buscar da mesma casa. Foram nos buscar, entramos no meio da mata, chegamos na casa da senhora e oramos por ela. E estão vivas até hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então Cristo está dizendo o quê? Eu sou a luz do mundo. Se nós não tivermos Cristo, que é essa luz em nossas vidas, nós vamos sofrer de forma vã. Vamos sofrer mesmo só à toa. Então eu repito, que Cristo Jesus, uma vez entrando em nossa vida, não estou falando se é da igreja, porque até na igreja tem feiticeiro, muitas igrejas têm feiticeiro. Então estou dizendo ser da igreja, estou dizendo ser de Cristo, que é muito diferente. Eu posso ser de Cristo e também posso ser da igreja e não ser de Cristo. Então você pode nessa noite, hoje, ser de Cristo Jesus. E quando os teus inimigos se levantarem, não vão poder tocar em você. Mas o que é necessário? Qual é o requisito? Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu Senhor. Aceita Cristo como teu Senhor e único Salvador. Aceita a luz de Cristo em tua vida. E você vai ver que os teus inimigos, eles vão se levantar. Eles vão tentar tocar em você, mas eles não vão conseguir, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Vamos agora para um outro livro. Livro de João 14, versículo 1 a 12. Livro de João 14. João 14. João 14, versículo 1 ao versículo 14. Olha o que está dizendo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Cristo está dizendo: não se turbe o vosso coração. Não vivam assustados, não fiquem atemorizados. Amém? Não tenham medo, não aterrorizem os vossos corações. Credes em Deus, isso é, crede no Pai, em Jeová, e credes também em mim. Crede no Pai e crede em mim. Nós trocamos tudo. Cremos nos nossos professores, cremos nos nossos avós,
nas nossas tradições. E é engraçado quando a gente está diante do pedido, se fala-se muito das tradições. Nós, na nossa família, segundo as nossas tradições, calma ali, se nós mudarmos esse paradigma, né? Esse padrão, e apresentarmos para os nossos filhos a cultura do céu. Porque quando nós falamos da cultura dos nossos antepassados, essa cultura do nosso antepassado não vem limpo. Essa cultura do passado traz consigo cabaça, traz cabeça de cabrito, de porco, sangue de galinha. Essas tradições já vêm com vírus, bactérias, sanguessuga. E nós estamos ali no casamento, que é um ato de bênção, dizendo, nas nossas tradições, uma coisa eu vou quebrar um dia quando a minha filha crescer e for o pedido dela, vou quebrar isso, de estender em pano, eu vou fazer tudo diferente. Quando trazer, não, se não for no pano, é falta de respeito. Não, nem que fomos no chão, não tem problema. O importante é a ação, é o ato. Então, muita coisa do passado, foi quando? Foi o ano antepassado que eu fui para a minha terra natal, pai. E quando pus os pés na minha terra natal, aonde eu nasci, eu peguei naquela terra, levantei para o alto, eu falei para Cristo assim, Senhor Jesus, por favor, Deus Todo-Poderoso, me desliga das tradições do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós, porque a vida que eles tiveram no passado, aonde que eles consultaram espíritos, as portas que eles bateram, eu não sei, eu não estava lá, não lhes vi. Para ter que trazer aqui no futuro, não, segundo o meu avô, segundo as tradições, não, aquilo é a vida deles, fizeram a história deles, se foi boa, se foi ruim, aquilo é com eles. Eu quero uma nova história para a minha vida e para os meus filhos. E vou vos contar o que aconteceu. Depois dessa oração, pedindo para Cristo Jesus me desligar, me desconectar das tradições dos meus antepassados, Pai, muita coisa que na minha vida não avançava, que estava bloqueado, tudo comecei a receber. O desejo do meu coração, os meus sonhos começaram a ficar realizados. Eu disse, aí tá. Existem raízes que nós precisamos cortar, nos desligarmos, ficar para trás. Se o meu avô teve problema de santo, fica com ele. Eu não sou meu avô, eu sou eu, ele é ele. E muitas vezes nós queremos, não, como avô fulano, pai fulano teve isso, também tens que ter o mesmo Espírito de Santo. O Espírito de Santo é demônio. Não é pessoa de Deus, do Senhor Espírito Santo, é demônio. Depois os filhos crescem em problema. Esse filho agora, essa filha engravida, pai é um, primeiro filho, engravida, pai do segundo é outro, pai do terceiro é outro. E fica a dizer, mas por que a minha vida é assim? São as tradições, são as ligações, o cordão umbilical que está preso às tradições. E o africano, principalmente os africanos do passado, mexeram muito com feitiçaria por conta da ausência de um evangelho puro. E nós queremos trazer isso para os nossos filhos hoje. Vão viver o mesmo que viveram lá atrás. E eu particularmente me desliguei. Por isso que eu tenho dito, bruxaria não toca nos meus filhos. Uma bruxa pode vir acender velo, até posso tirar um cabelo do meu filho dele e falar, toma aqui, vai, leva. Vai fazer tudo, meu filho vai dormir bem e vai acordar bem. Minha filha vai dormir bem. E a minha filha, está com quantos anos agora? Vai fazer 9 anos. Ela com 3 anos, 4, 5, já começou a ver o mundo espiritual. Uma vez estava na sala, ela estava na casa de banho a escovar os dentes. Ela sai da casa de banho com a idade de 5 anos. Vai para a sala e diz assim, papá, tem um demônio aí na casa de banho, 5 anos. Eu não fui lá até com ela acompanhar. Eu disse, vai fazer o seguinte, você vai voltar na casa de banho, aonde viste o mesmo espírito, vai estender as mãos e diz assim, o Deus do meu pai, Senhor Jesus Cristo, te repreende. Tá? Amém, papá? Foi na casa de banho e ouvi ela falar, o Deus do meu pai te repreende em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso me alegrou. Essa é a base que nós precisamos em nossas vidas. Cristo Jesus. Certo? Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
Disse-lhe Jesus, é exatamente aqui onde eu quis chegar. Olha o que disse Jesus. Eu sou, usando o pronome pessoal, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós temos Cristo, nós temos a vida. Quando nós temos Cristo, nós estamos no caminho certo. Quando nós temos Cristo, nós temos a verdade. E eu quero vos apresentar o outro livro. E vamos entender aqui. Quero vos apresentar um outro livro, que é o livro de Salmos. Salmos 34, versículo 7 ao versículo 9. Salmos 34, versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Versículo 7 de Salmos 34. Ok. O que significa redor e o que significa arredor? Me levantei só para poder dar aqui uma breve explicação. Redor, arredor. Ok. Ok, aqui nós temos essa base, né? Ok, não, está aqui. Vou só explicar o que é redor e ao redor. Está dizendo, o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme. Imaginemos que esse prato seja uma pessoa. Aqui está você. Esse é você, uma pessoa. Tem cabeça, tronco e membro. O que é redor? Está aqui, redor. O anjo do Senhor acampa ao redor dessa pessoa que tem temor por Deus, que ama a Deus. Os anjos estão aqui. Acampa ao redor. Agora, ao derredor é aqui. Se você realmente tem Cristo e és um verdadeiro cristão, saiba de uma coisa. Aqui está você, ao teu redor tem anjos, e ao derredor é que estão os teus inimigos. Os teus inimigos não podem te tocar por conta dos anjos que estão ao teu redor. Para que os teus inimigos toquem em você, é necessário que você fique desprotegido. Tens de estar fora do quê? Tens de estar fora da proteção dos anjos que foram enviados por Cristo. Então, se você está desprotegido, vão mandar a tala, vai te pegar. Vão mandar tudo que é maldição. Agora você vai começar a gemer, vai começar a sofrer. Por quê? Porque não há proteção na tua vida. Mas quando existe ao redor de nós a pessoa de Cristo Jesus, tenha plena certeza. Você pode dizer assim, eu sorrio na cara do inimigo, Qual é o vizinho que pode mandar tala? Vai lá, acho que a tala que mandou dessa vez é barata, manda mais forte. Por quê? Porque tem Cristo Jesus como proteção. Tem Cristo Jesus como proteção. Então, nós chegamos aqui hoje, e quando chegamos, aquela hora, minutos depois, tem um banco aí fora. Um banco aí fora de madeira, no quintal. E eu estava sentado no apoio da cadeira. Olha, estou falando agora, estão tentando me botar agora aqui. Brincadeira. Então eu estava sentado, mais ou menos aqui, no corrimão, né? Quando uma feiticeira atrás me ataca. Levantei, reclamando, e eu disse, meu Deus, essa pessoa não sabe quem eu sou para poder se levantar para tocar. E quando entramos aqui dentro, a mesma coisa. É uma mulher um pouco clara. Essa mulher, ela não é gorda e não é magra. Tem um corpo normal.
e pelo que eu entendi é da família. Essa mulher está a trabalhar com um senhor vizinho vosso e é que estão tocando no rapaz. Não sei quem é essa mulher, mas repito, sei que é da família, só não sei quem é. E está trabalhando com um senhor que é vizinho e o mesmo senhor está lhe orientando para fazer o que ela tem que fazer. Ela nos ataca porque ela sabia ou sabe que a nossa vinda aqui é por conta dessa situação. Ontem no hospital, quando orávamos, tentaram colocar debaixo dos meus pés um pequeno bicho assim, no meu pé direito. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo não encontrou espaço. Assim como o mal que tentaram colocar aqui, já bateu também, já desapareceu, já não encontrou espaço. Então devo dizer o seguinte para a família: conheçam a Cristo. Não sejam religiosos, sejam de Cristo. E vocês verão a proteção na vossa casa, em vossa família. Não adianta nós orarmos hoje e o nosso avô, é o vizinho, né? Avós iam ficar curado e ele, depois de estar curado, continuar a andar do jeito dele. E aqui em casa também continuar a andar do vosso jeito. O que é que vai acontecer? O inimigo não vai morrer, os demônios não morrem, Satanás não morre. O que vai acontecer é que ele pode estar bem, vocês podem estar bem hoje, mas se começarem a andar do vosso jeito, fora da luz de Cristo, nós vimos aqui o exemplo, apagamos as luzes e vimos que não se faz nada na treva, não se faz nada na escuridão. Tolo é a pessoa que despreza Cristo, tolo é quem coloca a Bíblia Sagrada em segundo, terceiro lugar, mas o inteligente é aquele que entende que não pode sair de casa sem antes colocar Cristo na frente. O inteligente é aquele que entende que não pode fazer absolutamente nada sem antes colocar nas mãos de Cristo Jesus o Nazareno. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Deus é a nossa proteção. Deus é o nosso escudo. E não existe outro. Ame a Cristo. Procura a Cristo. Conheça a Cristo. Tens filho? Teu filho está a crescer? Usa da Bíblia Sagrada como base para educar teu filho. Você estará evitando ter um filho bandido no futuro. Estarás evitando ter uma filha prostituta. Estarás evitando ter uma filha bêbada, um filho bêbado. Eu cresci em Luanda, eu nasci em Luanda. E deixa dizer que na minha adolescência é quando começou a surgir esses grupos HDA em Luanda. Meu pai, por medo, me pegou e me colocou numa academia para eu poder aprender artes marciais, para poder me defender do grupo dos HDA e da marginalidade de Luanda. Eu hoje cresci, eu me tornei mestre de artes marciais. Eu fiz capoeira, eu fiz o jiu-jitsu, eu fiz o ninjitsu bujutsu, eu fiz o krav maga. Nunca perdi nenhum combate em toda a minha vida. Assim, 2, 3 pessoas podem ser um grupo de pessoas, não conseguem me tocar, não conseguem me bater, mas nunca arranjei problema na minha vida com ninguém. Era aquele homem que podia entrar dentro de uma casa, fechar a porta e bater pai, mãe, família toda. Mas por conta de um lugar, né? Nunca aconteceu. Estou explicando só, não estou dizer que aconteceu, nunca aconteceu, graças a Deus. Então veja, meu pai me pôs a treinar para me defender. Quando a minha mãe já me apresenta a Bíblia Sagrada, qual a diferença? Minha mãe me deu a Bíblia. Então dê a Bíblia para os teus filhos. Dê Cristo Jesus para os teus filhos. E você vai ser um pai feliz. Serás uma mãe realizada. Você vai ter orgulho dos teus filhos. Amanhã você vai dizer, meu filho pode viajar para qualquer canto da terra. Eu tenho convicção que minha filha não vai me causar problema nenhum. Quando teu filho, tua filha crescer e a tua filha dizer assim, pai, eu preciso estudar uma outra província, me aluga um quarto para estar. O pai não vai ficar com dor de cabeça. Minha filha, viver sozinha, vão lhe namorar? Não. Se você sabe, se tem noção da base que você deu para os teus filhos, vai dizer, minha filha, sem problema, eu vou pagar esse quarto, viaja, vai e estuda. Por quê? Porque a pessoa sabe da base que foi apresentada para os seus filhos. Hoje, eu já viajei a Angola toda e tenho viajado os 4 cantos de Angola. Vivi em 6 províncias. Nunca trouxe problema para os meus pais. Pelo contrário, uma vez eu vivia com o mais velho
que até hoje eles não chegaram de conhecer meu pai, minha mãe, não conheceram ninguém. Eu sobrevivi com aquela família durante 6 meses. No dia que eu despedi para ir embora, o mais velho, na casa dos 60 e tal anos, com lágrimas, me abraçou, pôs a mão dele nas minhas mãos, senti que tinha alguma coisa que estava colocando nas minhas mãos. Quando eu despedi aquele mais velho, é quando reparei que ele havia colocado $100 na minha mão. E as palavras daquele pai foi: meu filho, estás aí, não se esqueça, eu sou teu pai e aqui também tua casa. Eu fui embora. 2 dias depois voltei para saudar. A dona daquela casa, a mãe, me repreendeu: por que não apareceste? Olha, se abrires a arca, o teu almoço, o teu jantar de anteontem, de ontem ainda estão ali, porque nós entendemos que você é filho dessa casa. Então é bom quando a nossa base é exatamente Cristo Jesus, porque isso dá segurança não só aos nossos pais, até mesmo as pessoas que cruzam o nosso caminho procuram saber quem é teu pai, quem é tua mãe, você é filho de quem? Por conta da boa educação. Então, mais do que os estudos dos homens, queiram proteção, queiram sorrir na cara dos vossos inimigos, queiram brincar e dormir na sombra da bananeira, conheçam Cristo Jesus o Nazareno, o único Deus e o verdadeiro Deus que tem a proteção da tua, da minha e das nossas vidas. E vou finalizar com essas palavras, principalmente agora, no tempo de agora, aonde a tala está a custar 50 kwanza, 10 kwanza, 20 kwanza, 30 kwanza, meu querido, é melhor se proteger em Cristo Jesus. Porque as pessoas que estão a vender a tais talas, os que estão a comprar, não estão a medir esforço. É só olhar para você, não gostarem de ti, compram logo e mandam. Tá assim. E diante de toda essa luta, essa confusão, essa depravação, nós só temos uma única defesa: Cristo Jesus. Só. Então espero que até aqui tenhamos compreendido a palavra que Deus colocou em meu coração para partilhar com a família. Eu apresentei para vocês a proteção, a única proteção que vocês precisam, pois fazendo isso, pois tendo essa proteção, nenhum feiticeiro vai brincar e vão sorrir da vossa cara. Vossos filhos não vão morrer pelo poder da feitiçaria. Pelo contrário, a bruxaria, o feitiço, vai voltar contra o feiticeiro, em nome do Senhor Salvador, Jesus Cristo Nazareno. Amém?